Dando início à palestra da noite, convidamos o irmão Gabriel Salum, que abordará o tema Humildade e o Reino de Deus. O irmão Gabriel Nogueira Salum é trabalhador no Centro Espírita Leon Denis e Hospital Espírita de Porto Alegre. Atualmente ocupa a presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Atua na Comissão de Apoio Jurídico do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Autor e coautor de livros espíritas, dentre os quais destacamos O Líder Espírita e Fé na Vida, ambos da editora Francisco Spinelli. Com todos os queridos irmãos, o nosso palestrante Gabriel Salum. Queridos amigos e irmãos, boa noite. É uma alegria imensa estarmos aqui de volta a essa terra tão querida que é Santiago, em mais um seminário espírita. Crescemos, a última vez que eu estive era menor um pouco o nosso seminário, estávamos no outro clube, né? E já estávamos com saudade dessa terra tão querida. Vivemos tempos em que a união se faz mais necessária do que nunca. Especialmente aquela união que tem por propósito pacificar as relações humanas, tornar as criaturas humanas mais completas e mais felizes a partir de uma convivência que nos permita reconhecer a riqueza de cada um, aprender com cada um, respeitar a beleza da sua diferença. E isto é da própria essência da doutrina espírita. A doutrina espírita que no seu aspecto científico nos demonstra de forma cabal, incontestável, a existência de Deus e a decorrência lógica da existência deste Pai de infinito amor e bondade é a fraternidade, do fratus, do irmão, é o que nos faz mesmo uma única e grande família. E este seminário, meus amigos, é a promoção de uma parte desta família, a família espírita do nosso estado, que se congrega na Federação Espírita do Rio Grande do Sul e faz com que o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, avance a cada dia na direção das mentes e dos corações, consolando os que sofrem, esclarecendo os que padecem da cegueira do materialismo e nos elevando a todos para o bem e a paz que tanto ansiamos. Então, sintam-se abraçados, não por nós que somos tão pequeninos apenas, mas abraçados por toda a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por quase 430 instituições em todo o nosso estado, por milhares de almas irmãs que trabalham ao lado de cada um de vocês. Pois bem, parabenizamos o nosso presidente, nosso querido Maicon Amarante, e na pessoa dele, todos os tarefeiros da nossa UME Santiago, por esse momento tão belo. A temática que nos foi proposta, encerrando este Seminário Espírita de Santiago no ano de 2018, é justamente uma conexão entre a humildade e o reino de Deus. Mas quando nós falamos em reino de Deus, o que nos vem à mente? O que é que surge para nós, inclusive quando empregamos o vocábulo reino? Nós imaginamos um rei, castelos, posses, súditos. A figura, a parábola, a metáfora empregada por Jesus por tantas vezes, é claro que sai da realidade concreta da nossa história, da estruturação de poder no mundo, mas para nos apresentar uma outra perspectiva. E nós trouxemos aqui, vocês estão assim tão sérios, tão quietinhos me olhando, nós trouxemos um vídeo que eu gostaria que todos assistissem com muito carinho. Ele é muito leve, é algo muito agradável, mas que talvez possa, vejamos nós, significar alguma coisa próxima do reino de Deus que almejamos. Então, gostaria de pedir a todos que assistissem com bastante atenção do coração. Pode ser?
Pode? Ah, que bom, agora já começaram a falar comigo. Eu estava com medo que a Beth, que fez a palestra ontem, tivesse falado mal de mim e vocês não quisessem conversar comigo hoje. Mas não, né, amiga? Então tá. Vamos lá. Blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Oh, yes. Me digam assim, que sentimentos foram despertados no coração de vocês? Reparem que é uma música em inglês, que não estava com legenda, eu sei que nem todos conhecem a língua inglesa, mas alguma coisa essas imagens e essa melodia despertou nos corações de vocês, e eu quero saber o que foi. Alegria, que mais? Amizade, que mais que está no coração agora? União, amor, felicidade. As pessoas do vídeo eram todas iguais? Eram todas da mesma faixa etária? Da mesma etnia? Do mesmo país? Não. Mas olha que interessante. E o que chama a atenção? A fraternidade, a diversidade. E isso com certeza, né? Eu fiquei observando vocês aqui e tirando o pessoal que está com medo de ter rugas, muitos estavam sorrindo assim espontaneamente, né? Enquanto olhavam para o vídeo, porque é natural quando nós nos colocamos em contato com a harmonia,
com essa circunstância que fala tão alto a nossa própria natureza. Quando nós vemos as pessoas convivendo, congregando, cantando juntas uma única canção, afinando a sua voz, mesmo sendo de lugares diferentes, de culturas diferentes, nós ficamos imaginando que esse é um mundo dos nossos sonhos. Nós queríamos, nesse momento em que estamos vivendo, abrir o Facebook, ligar a televisão ou sair no centro da cidade e encontrarmos a família humana afinizada a tal ponto. E ficamos imaginando, já que este é o nosso sonho, e ele é um sonho tão possível quanto necessário para que a nossa própria vida não perca o sentido, o que é capaz de tornar possível uma família humana universal? O que é capaz de tornar possível? Não estou nem pensando em nações apenas, os lares harmonizados e pacíficos. Será que nós estamos aguardando que todos nós pensemos exatamente da mesma forma, sem nenhum tipo de discordância, de visão, de experiência diferente? Será que isso é uma condição? Porque a nossa proposta de um reino de Deus, meus amigos, ela nos está trazida por Jesus, mas é algo que ainda antecede o Evangelho do Cristo. Se lembrarmos dos hebreus em busca da terra da promissão, ainda que se tenha materializado esse conceito da terra prometida, mas a busca que se tinha era de algum lugar em que nós pudéssemos, à época, viver em paz, em que nada faltasse a ninguém, porque aquele que mais tem dividiria e todos teriam o necessário, em que as diferenças seriam harmonizadas a partir do momento em que cada um decidisse aprender com o outro e respeitá-lo na sua individualidade, e que indiferença nenhuma, numa terra da promissão, seria capaz de separar as criaturas, porque já concebiam, naquela época, os hebreus, os judeus, que Deus era um só. Mas também é muito forte em nós esse impulso de projetar as coisas de Deus para fora, para o outro. E não foi diferente quando nós recebemos essa proposta vinda de Jesus. E nós vamos encontrar na referência que ali trazemos, primeiramente do Evangelho de Mateus no capítulo 6 e depois novamente o Evangelho de Mateus no capítulo 5. A primeira delas, quando nos afirma o Cristo na narrativa do evangelista: buscai primeiro o que diz lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o mais vos será dado por acréscimo. E seguia o mestre falando do reino de Deus e Mateus registrando, a ponto que no capítulo seguinte ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós vamos encontrar, ora reino de Deus, ora reino dos céus, mas podemos aqui buscar uma única compreensão, uma compreensão que nos desafia nesse momento. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quando Jesus se referia no Sermão da Montanha às bem-aventuranças, ele estava falando da bem-aventurança como um mérito, falando da bem-aventurança como uma conquista, como algo positivo, edificado pelas almas, pelos filhos de Deus. E ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. O que será isso? O que significa pobre em espírito? Os que são humildes. Acertaram assim, né? Porque o que se considera pobre em espírito é porque reconhece que tem riquezas espirituais a adquirir. Ele se vê necessitado do patrimônio do espírito imortal, patrimônio este que não está fora, e aqui nós vamos compreendendo a natureza deste reino. Buscai primeiro o reino de Deus,
Bem-aventurados os pobres em espírito, os que são capazes de aprender com a mente, aprender com o coração, porque deles é esse reino que nos cumpre buscar. Porque aqui existe uma condição, um pressuposto para isso. E nós tínhamos no vídeo que apresentamos predominantemente quem? Quem eram as figurinhas que apareciam no vídeo cantando mais do que todos os outros? As crianças. E também foi o próprio mestre, que quando recebeu um infante, e os que o cercavam queriam afastá-lo dele, ele disse: não, deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas, porque delas, ou aqueles que se assemelham, é o reino de Deus. Vejam quantos indicativos nós vamos tendo, sabendo que a criança é um espírito imortal e, portanto, não é a figuração da inocência, mas como está em uma fase de apagamento de memória mais intenso pelo reinício de uma jornada encarnatória, ela nos traz a simplicidade, nos traz a singeleza. E isso não é algo que nós deveríamos perder quando atingimos a juventude ou a idade adulta, porque é uma bem-aventurança. Então, meus amigos, para que nós possamos empreender uma jornada, e esse é o convite que nós fazemos a todos hoje, para escalarmos, para viajarmos, nós precisamos partir de algum lugar. Nós precisamos estabelecer uma meta. E essa meta ela é individual. Depois nós viveremos consequências coletivas dela. Mas primeiro é preciso saber quem aqui aspira de fato o reino de Deus. Levante a mão. Quem quer viver em paz? Ser feliz, ter alegria, ajudar os outros, superar as enfermidades de toda a natureza. Nós queremos, é claro que nós queremos, mas esse nosso querer não pode ser que nem o meu querer quando eu faço dieta comendo sorvete. Não pode. Porque a vontade humana, ela é uma grande alavanca de progresso, mas é uma alavanca que precisa se conectar com um esforço. Ela precisa, para nós que somos criaturas inteligentes, de uma racionalidade que nos faça entender o que precisamos decidir. E uma vez que tenhamos decidido, então caminharemos. Pois bem, o nosso tema é a conexão da humildade com o reino de Deus. O reino de Deus é esta faculdade da alma. O reino de Deus é esse empreendimento do espírito. É essa edificação imorredora que é composta de virtudes. É um reino de bondade. É um reino de confiança. É um reino de fé. É um reino de esperança. É um reino de entendimento, de altruísmo. Mas como edificar toda esta montanha, todo este monte, toda esta beleza? Por onde começarmos? Então foi muito feliz o nosso amigo que nos propôs o tema, porque lá encontramos, o que diz lá? A humildade. E nós fomos olhar no dicionário o que quer dizer humildade, para compreender qual é o senso comum acerca desse termo. E visitamos o dicionário Aurélio online, e lá encontramos três significados para a palavra humildade. Primeiro deles, virtude que nos dá o sentimento de nossa o quê? Fraqueza. Depois, modéstia e por fim, submissão. Eu fiquei um pouco incomodado com o dicionário online Aurélio. Porque afinal de contas, se Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, nós compreendemos que ele estava dizendo, bem-aventurados os humildes, os que se colocam na postura de aprendizes diante da vida. Isso não pode ser uma fraqueza, não é? Isso precisa ser necessariamente uma força, uma fortaleza. E que tipo de submissão é essa? Que tipo de modéstia é essa?
E sempre buscando compreender essas questões, desta vez nós fomos buscar um dos livros da nossa federativa, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de lavra do nosso irmão Sérgio Luiz da Silva Lopes, o Sérgio Lopes, palestrante dos nossos congressos. O Sérgio escreveu esses tempos uma obra interpretando, à luz da doutrina espírita, o Sermão da Montanha. O livro chama-se O Código do Monte. E na primeira bem-aventurança que ele vai estudar na obra, lá está: bem-aventurados os pobres em espírito, e ele vai estudar a virtude da humildade. E recorda conosco, meus amigos, que o termo humildade não significa fraqueza, de modo algum, porque humildade vem de humus. Humus é terra, chão, base. Quando a gente começa com... Tem algum engenheiro aqui? Não tem nenhum engenheiro, algum construtor? Tem, né? Quando a gente começa a construir um prédio, a gente começa por baixo ou por cima? Por baixo, né? Pois, pelo alicerce, pelas fundações, não é isso? Por aí. Porque se nós edificarmos uma casa sobre areia, as lições de engenharia do Evangelho nos dizem que ela vai ruir. E que, portanto, é preciso edificá-la sobre a rocha. A humildade é a rocha do edifício espiritual. A humildade é o alicerce da construção do espírito rumo à sua felicidade e à sua plenitude. Por que isto, meus amigos? A circunstância é muito lógica. Afinal de contas, para que eu aprenda, eu preciso reconhecer que não sei. Para que eu passe a ter, eu preciso reconhecer que ainda não tenho. Para que eu seja melhor, eu preciso reconhecer que tenho imperfeições, ainda que provisórias. E isto não é uma fraqueza. A fraqueza, justamente, está no vício oposto à humildade, que é o orgulho. Isto nos torna fracos, porque o próprio Livro dos Espíritos, a primeira obra básica da doutrina espírita, quando vai nos falar das leis morais, na sua parte terceira, e um determinado título fala-nos da lei de sociedade. E lá ele afirma que nenhum homem possui faculdades completas. Já leram isto? E a referência ali é a ser humano. Não adianta as mulheres dizerem, não, nós possuímos faculdades completas. Não. São os mesmos espíritos que encarnam como homens e como mulheres, e o espírito imortal, portanto, não tem faculdades completas até que tenha atingido a condição de espírito puro, que não é o nosso caso. E a mesma questão nos diz como que nos tornamos mais completos. Alguém lembra? Convivendo entre si. Eles se completam uns aos outros. Aí imagine o seguinte: eu estou convivendo com a Cássia, com o João, com o Maicon, com a Beth, com o Francisco, com outros tantos. E aí eu fico olhando para eles, né? Com aquele sorriso amarelo, assim, de fotografia, todo mundo sentado tomando chimarrão e eu pensando comigo, não tenho nada para aprender com essa gente aqui. Que perda de tempo. Aquele ali vai votar no fulano? Não. O que eu vou aprender com ele? Ele está enxergando a vida de um jeito muito torto. E nós vamos nos projetando em relação às pessoas com uma tal superioridade que ficamos desprovidos, nós perdemos a oportunidade de aprendizado da convivência diária. Se não houvesse oportunidade de crescimento, Deus, no seu amor e na sua perfeição, não nos permitiria conviver com as criaturas com quem nós convivemos. Mas para isso, para que eu comece a edificar alguma coisa, aprendendo com a disciplina da Beth, com a doçura do Maicon, com a persistência, com a perseverança da Cássia, com a alegria do Gorge, eu preciso olhar e dizer, esta alma tem valor. Esta alma também é filha de Deus e se tornará perfeita tanto quanto eu, porque a nossa destinação é idêntica, a nossa essência é idêntica, a nossa origem é idêntica.
Mas é muito difícil nós reconhecermos tudo isso, justamente porque o nosso senso de superioridade não raro nos cega e nos separa das criaturas. Então nós vamos compreender que o alicerce do reino de Deus precisa ser compreendido, sim, como desenvolvimento da humildade. E aqui nós trouxemos uma referência do Evangelho de Lucas, para que nós vejamos que... Quem aqui é espírita? Levante a mão, vamos ver. Muito bem. Quem acha que só por ser espírita já está salvo, assim? Não? Ué? Mas e... será que nós ainda temos desafios, nós como espíritas? Não será tempo perdido nós falarmos de humildade esse tempo todo? Não? Será que nós precisamos também? Olha lá. Veio à tona entre eles, está lá no Evangelho de Lucas, um arrazoado, uma contenda, uma conversa. Sobre qual deles, os discípulos, seria o maior? Olha o povo lá. Jesus, porém, sabendo do arrazoado do coração deles, tomando uma, o que diz lá? Criancinha, colocou-a de pé junto a si e disse-lhe: quem receber em meu nome esta criancinha, recebe a mim, e quem me receber, recebe ao que me enviou, pois quem é o menor entre todos vós, esse é grande. Não é? Então, nós vamos compreendendo a partir disso, meus amigos, que os nossos impulsos de autopromoção talvez precisem ser revisados. Se queremos a conquista do reino de Deus, se queremos habitar esse ideal, esse estado de espírito que é o reino de Deus, se compreendemos com a ajuda do nosso engenheiro que nenhum prédio se edifica sem o alicerce e sem a base, e que nesta base está a humildade, agora a viagem que nós vamos empreender é para dentro. Porque encontrar problemas fora, nós somos especialistas já. Não somos? Não é? Se eu perguntar a vocês, enumere 5 defeitos da vizinha. Rápido. Não é? Da sogra, do companheiro do centro espírita. A gente sabe, né? Chega via mente assim aquela lista e a gente pergunta: quem em ordem alfabética? Quer de trás para frente? Nós sabemos, principalmente, identificar as falhas, as fragilidades. Mas a questão da humildade, ela é um elemento de autoconhecimento, que também está na base do progresso individual. Então é importante que cada um de nós olhe para si e se pergunte em que posição deste banquete, e essa também é uma das figurações do Evangelho acerca do reino de Deus, em que posição desse banquete nós nos encontramos? Como é que nós temos nos comportado no dia a dia? Com uma pessoa que está limpando a rua, com aquela criatura que não concorda comigo de jeito nenhum, pode ser o meu filho, pode ser a minha mãe, o meu pai, o meu irmão. Como é que nós temos nos comportado no supermercado? Como é que nós temos nos comportado nas campanhas políticas, nas mídias sociais? Porque isso é um elemento que pode nos elevar, ou também pode nos rebaixar. Não que o espírito involua, ande para trás, ele não anda, mas nós somos capazes de cair em alguns abismos bem profundos, especialmente quando cegos pelo orgulho e pela vaidade. Então nós continuamos buscando no mesmo Evangelho de Lucas, mas agora no capítulo 14, essa circunstância que eu tenho certeza que pelo menos para uma pessoa aqui, que sou eu, no caso, o chapéu vai servir. Posso testar para ver se serve mais alguém? Olha o que nos diz a passagem do Evangelho de Lucas, Michael.
Observando como escolhiam os primeiros reclinatórios, isso aqui, então o povo estava chegando ao evento, a um banquete. Contava para os convidados uma parábola, dizendo-lhes: quando fores convidado por alguém para as bodas, não te reclines no primeiro reclinatório, não vem correndo para sentar à esquerda e à direita, né? Para não suceder que, tendo sido convidado por ele um mais estimado que tu, vindo aquele que convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este. E então, com vergonha, voltes a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então será uma glória para ti diante de todos os comensais, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será elevado. Agora vamos trazer a nossa conduta e os nossos exemplos diários para isso que está aqui. Quem se considera sujeito de direitos? Eu tenho direito a... Levante a mão. Ninguém? Ora, nós temos direitos. Nós temos direito à vida, direito à educação, à saúde, ao meio ambiente, direito à integridade física. O que mais? Não temos direitos? Vocês não se apresentem para mim, que eu conheço essas almas que andam por aí, tá? Né? Então, nós todos nos achamos criaturas empoderadas no sentido de sermos sujeitos de direitos. Eu tenho direito a isso, aquilo, aquilo outro. Eu tenho direito a assistir a minha novela. Não, mas eu tenho direito a assistir o meu futebol. E eu tenho direito a me vestir como eu quero. E eu tenho... Não tem? Todo mundo aqui é cheio de direitos. Mas e quem é que também é sujeito de deveres? Que resposta sintomática, né? Pois então, tem algum professor de português aí? Não tem? Então eu vou usar a minha boa amiga, que eu uso ela para fazer exemplos, assim, várias coisas. Beth, que tipo de pronome é todos? É um pronome indefinido, né? Tem algum outro pronome indefinido que tu conheça? Nenhum. Quando nós respondemos todos, não é? Quem vai fazer alguma coisa depois? Todos. Aí a gente espera. Então perguntei eu, né? Quem é sujeito de direitos? Aí nós fomos nos convencendo que somos. Quem é sujeito, quem de deveres? Quem tem todos, não é? Todos. A quem incumbe a paz na terra? A todos os seres humanos. A quem incumbe superar a miséria, a violência e a corrupção? A todos os seres humanos. A quem incumbe ser humilde? A todos. É muito importante que nós compreendamos, então, diante da vida, a nossa circunstância também do dever. Porque isso nos faz com que estejamos na posição adequada. Se pudéssemos nos assistir naqueles momentos em que nós estufamos o peito, abrimos a cauda do pavão, né? E perguntamos: tu sabes com quem tu estás falando? Não é? Não acontece? Acontece. Acontece muito. E na verdade não existe posição na vida que justifique esse tipo de postura para nós. Agora, aprofundando mais um pouco, eu pergunto a vocês o seguinte: já conviveram com alguém arrogante? Sim, não, tem aqui também em Santiago, Bossoroca, tem. Não é lá em Porto Alegre só que tem. Uma criatura prepotente. Aquela pessoa que de cada 10 palavras, 11 ela fala eu. Tem também. Então só porque tem eu vou passar a próxima lâmina aqui. Que foi uma análise, olha, isso aqui é coisa, se quiserem brigar com alguém, briguem com o Sérgio Lopes,
que é psiquiatra, inclusive, né? Ele vai nos entender. Porque o Sérgio escreveu lá na obra, meus amigos, algo de uma precisão. E eu sei que é dolorido, a gente brinca, mas é dolorido olharmos para nós mesmos e nos reconhecermos como somos. Não que devamos nos diminuir na perspectiva de não reconhecer o nosso valor, mas nós realmente precisamos parar de viver de uma forma automática, olhando para os outros e para a vida, de transferir responsabilidades para todos e identificarmos as nossas mazelas, as nossas fragilidades, porque elas são para nós causa de sofrimento e ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento vem da imperfeição. Então nós precisamos olhar para essas imperfeições com carinho, com lucidez e com coragem, para identificarmos se não é este, muitas vezes, o nosso caso. Eu botei uma pergunta lá em cima. E eu? E olha o que nos disse o nosso autor Sérgio Lopes na obra O Código do Monte. O que faz uma pessoa precisar de deferências, de pompa e circunstância, de tapetes vermelhos, é a sua necessidade de reconhecimento. Ela quer ser reconhecida diante dos outros. Por que ela quer ser reconhecida diante dos outros? Jesus aponta para um estado emocional no qual não há necessidade de recompensas. O triunfo de Jesus é na cruz, entre andrajos, posto num madeiro infamante, numa posição em que estavam os criminosos do mundo, e ali ele triunfa para a história da humanidade terrena. Não foi com os louros de uma vitória diante dos homens. Essa é uma proposta para nós. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque nem sempre eles estão nas páginas das revistas, nem sempre eles estão nas tribunas, nem sempre eles estão banhados de riqueza, reconhecidos pelo mundo. E a nossa estrutura psicológica, espiritual, ela está explicada aqui. Temos aqui uma questão de estado de consciência. Um indivíduo orgulhoso e vaidoso mostra insegurança e carência, e por isso precisa destacar-se, ir para os primeiros lugares, porque ele não está certo de si, nós não estamos certos de nós. Quando nós buscamos essa situação, eu quero ver o meu nome lá, eu quero aparecer nisto. E por vezes, até sem nos darmos conta, nós nos melindramos, nos ofendemos e dizemos para as pessoas: mas e eu também ajudei. No nosso seio de trabalho, no movimento espírita, muitos ainda não compreendemos a natureza da nossa tarefa e queremos algum tipo de reconhecimento, de exposição. Por quê? Isso não é um elemento de condenação para nós, é um elemento de autoconhecimento e até de compaixão de uns para com os outros, porque existem em nós inseguranças e carências, e por isso o indivíduo precisa destacar-se, ir para os primeiros lugares. É como se dissesse: não tenho que mostrar aos outros como são importantes, eu tenho que mostrar aos outros como sou importante. Não tem confiança em si mesmo, necessita impor-se. Quando a consciência atinge um estágio de mais maturidade, a pessoa vai se desapegando de si mesmo e não depende desse tipo de status, cuja realização gira em torno dos valores egóicos. Então isso para nós é importante, porque inclusive para o desenvolvimento da humildade nós precisamos uns dos outros. E qual é a nossa reação diante de uma pessoa arrogante? Sinceramente, quando alguém me trata com arrogância, com superioridade, desprezo, afastamento, rejeição, distância, maledicência. Mas é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo que vai abrir um título dito Os Infortúnios Ocultos. Porque muito naturalmente, quando alguém está em pranto diante de nós, chorando, adoecido, com fome, preso, o nosso coração se compadece, nós não temos coração de pedra, não é?
Mas quando, às vezes, dores ainda maiores se manifestam por esse senso de superioridade, que nada mais é do que carência e insegurança, nós muito naturalmente queremos distância ou combate. Mas ainda estamos olhando para os outros. Paremos um pouco para olhar para nós e nos perguntemos nesse instante: quais são as minhas carências? Quais são as minhas inseguranças? O que faz com que muitas vezes eu me defenda mesmo quando não estou sendo atacado? Alguém divergiu da minha opinião e eu me transformo num leão para afirmar aquela circunstância. E às vezes eu estou trabalhando em alguma coisa que pode até ser mais bem sucedida se colher a contribuição de todos, mas eu não terei vencido. Eu estarei submisso. E aqui voltamos lá no significado do dicionário, no vocábulo. O que faz com que eu interprete de uma forma equivocada o que as pessoas me dizem, o que elas fazem em relação a mim, e isso me ofenda tão fortemente? Porque às vezes as pessoas dizem coisas que entram por aqui e saem por aqui, não é? Mas por que algumas nos pegam em cheio? É porque às vezes elas têm um pouco de verdade. Elas só estão postas com uma forma inadequada, com violência, com crueldade, sem tato. Mas elas têm alguma verdade. E quando isso tem alguma verdade, acaba tendo ressonância no nosso coração. Porque se encontra com as nossas carências e com as nossas inseguranças. E como vencer a carência e a insegurança, já que nós precisamos disso para abandonarmos o comportamento orgulhoso. Um vício, meus amigos, é um vazio. Ainda há pouco o nosso irmão da rádio aqui de Santiago nos perguntava: mas como desenvolver a humildade? Já que ela é tão necessária, e nós dizíamos, a humildade é uma virtude. E a virtude é um hábito. O hábito se constrói pela repetição de atos. Então nós precisamos rever posturas diárias. Tem livro espírita ali à disposição? Tem. Tem grupo de estudo nos nossos centros espíritas aqui representados? Tem. Palestra pública. Atendimento fraterno pelo diálogo, aquela conversa sigilosa em que alguém vai nos ouvir e eventualmente nos orientar acerca do que o centro espírita nos traz. Tem também. Então, nós temos meios que a comunidade espírita nos está disponibilizando, a fim de que possamos nos conhecer melhor e modificarmos diariamente os nossos hábitos. Não há por que continuarmos abraçados a um comportamento orgulhoso e automático, porque isso vai nos trazer e já nos traz solidão, frustração, inquietude da alma, e às vezes até uma perda do sentido e da vontade de viver. Porque nós não viemos ao mundo para sermos servidos. Nós viemos ao mundo para crescer enquanto servimos. E ninguém serve ao outro se não reconhece o valor do outro. Então, para nós, meus amigos, a prepotência é um adversário terrível. Já sei de tudo. Já viram esse tipo de conversa? Não, eu queria te dizer, não, mas eu já sei. Mas eu queria te dizer isso também, não, isso eu também já sei. Tem um amigo nosso, vou contar uma história para vocês rirem um pouco. Tem um amigo nosso, que ele trabalha no Banco Central do Brasil. E ele é um dos responsáveis por toda a gestão da informação do Banco Central do Brasil. E é uma criatura nordestina, bonachão, assim, sabe? Então é um tipo que ele anda sempre com um tênisinho, uma calça jeans, né? Uma camiseta, rindo, sempre muito simples. E foi numa reunião lá no Ministério da Fazenda. E aí na reunião, aquela pompa toda, né? E ele fez a explanação dele e tudo mais.
E o povo que estava na reunião olhou para ele. E um deles disse: o senhor está desatualizado. Aliás, vocês costumam estar muitas vezes desatualizados. Vocês não estudam, porque nós aqui já estamos seguindo um outro padrão, uma outra bibliografia. Nós aqui nos baseamos num autor, que é Siqueira 2012, aí mostrou a obra para ele. E ele, muito constrangido, ficou quieto, quando o companheiro do lado disse: mas este que está falando com vocês é o Siqueira 2016, é ele mesmo, foi quem escreveu o livro que vocês estão lendo. E já aprimorou as próprias teses. Vejam bem o quanto essa nossa incapacidade de atentar para o valor do outro nos torna às vezes quase que ridículos, não é? Ele estava diante do Siqueira 2016 e se achando a bolacha mais recheada do pacote com o Siqueira 2012, não é? Pois é. Nós não queremos passar por isso. Nós não queremos sentar nos primeiros lugares para que a vida nos diga: tu ainda não chegaste aí. Nós precisamos ter a humildade de, onde quer que estejamos, buscarmos essa postura. O que é que eu tenho a aprender contigo? O que essa situação quer me trazer? Eu sou demais para tudo isso que está aqui. Será? Deus se engana? Por que eu estou posto nesse contexto, nessa cidade, nesse momento? É muito importante nós cruzarmos esses questionamentos, até porque este vício que se opõe à humildade e que, portanto, atrasa a nossa conquista do reino de Deus, ele se conecta diretamente com os demais espíritos que, por todo o tempo, por todo um instante, convivem conosco e, por vezes, nos influenciam de modo a nos prejudicar. Eu estou falando de obsessão. Obsessão. Já ouviram falar de obsessão? Será que obsessão tem alguma coisa a ver com humildade? Tem? Ó, tem gente rindo ali, né? Tem. E não é que tem. Especialmente um tipo de obsessão que talvez seja o mais perigoso. Allan Kardec, de forma sintética, fala-nos de 3 tipos de obsessão. Fala-nos da obsessão simples, essa ação persistente de um espírito mau, imperfeito, por sobre o outro, mas é uma coisa ostensiva, evidente, querendo causar prejuízo. Fala-nos de uma circunstância em que o livre-arbítrio chega ao seu limite mínimo, porque aquela influência se tornou de tal modo efetiva que a liberdade de um, do obsidiado, acaba que quase sendo substituída pela liberdade do outro, o obsessor. E a isso ele chamou de subjugação. Mas existe um terceiro tipo, que é o mais perigoso e sutil, que são as obsessões por fascinação. E isto acontece conosco diariamente. O que é a fascinação? É o engano, o embuste, a armadilha na qual nós caímos em função do nosso orgulho e da nossa falta de humildade. O nosso mesmo autor, Sérgio Lopes, mas dessa vez em outra obra, que se chama Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, nos diz o seguinte: a obsessão dos nossos dias é a fascinação. É esse o nome que queremos trazer. É a fascinação. No capítulo das fascinações, vejamos nós, a inteligência e a instrução. Normalmente as criaturas mais vaidosas são aquelas que também são dotadas de inteligência e de instrução e por isso se acham superiores às demais. Não é uma regra absoluta, porque o espírito oscila, né? E aí o orgulhoso volta noutra condição. Podem servir como fatores de risco, porque precisam ser acompanhadas de muita humildade para não servirem de foco de atração de entidades espirituais pseudo-sábias, falsamente sábias, que se infiltram no campo mental de suas vítimas com muita facilidade. Também nos diz o nosso querido Sérgio Lopes,
Então nós vamos compreender isto. Quando, por exemplo, nós não aceitamos ouvir ninguém. E isso é importante que, inclusive, a iniciativa seja nossa. Que quando nós voltarmos para a nossa casa hoje, quem tiver um familiar lá, pergunte: como eu estou? Como eu tenho agido contigo? Em que tu pensas que eu posso ser melhor? Eu tenho sido um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe? E abram o coração para ouvir. Às vezes isso vai vir até com alguma mágoa. Nós não estamos acostumados a esse tipo de diálogo franco e fraterno. Por isso que no início ele sai um pouco truncado, mas vale a pena. Nós precisamos abrir essa porta, especialmente para os nossos amigos. Porque os amigos, eles têm funções muito especiais na nossa vida. Quem aqui está aqui com algum amigo? Eu quero dizer que todos estão. Com amigos encarnados e desencarnados. Dentre esses amigos, nós contamos inclusive o nosso anjo guardião ou o espírito protetor. Uma alma mais evoluída que nós, que nos ama e conhece profundamente e que voluntariamente aceitou a tarefa de nos conduzir, sem interferir na nossa liberdade, mas nos intuindo, nos orientando. E esta alma está à nossa disposição, constantemente. Mas quando nós nos achamos criaturas acabadas, prontas, que nada tem a melhorar, nós desperdiçamos esses professores fantásticos, amorosos, porque nós não damos ouvidos. O próprio exercício de ouvir, como é difícil para a gente, né? E a gente tem pressa. As nossas conversas, eu sou o rei de completar a frase dos outros, não é? A pessoa está falando, eu termino já o que ela ia falar. Às vezes a gente acerta, mas não é aquilo que a criatura ia falar, deixa ela falar. E não é fácil fazer esse exercício, a gente tem que ficar realmente se policiando, né? Tem um povo que está dando risada aí porque está se enxergando também, né? A gente se põe... Por que vocês acham que a gente está aqui junto, não é? Pois é. Precisa parar e ouvir, porque a criatura está traduzindo algum tipo de necessidade. Pode ser, às vezes, que do ponto de vista lógico, ou da nossa lógica, aquilo que a pessoa diz não tem o mínimo cabimento. Mas ali existe uma criatura humana expressando uma necessidade, que talvez eu possa atender. Porque a misericórdia divina nos põe uns na vida dos outros, muitas vezes como elementos para fazer cessar ou aliviar o sofrimento, não para agravá-lo. Mas nós não conseguimos fazer isso se nós não entendermos o que as pessoas têm para nos dizer ou para nos demonstrar. Que luta! O educador Rubem Alves, inclusive, brinca, ele diz que existem muitos cursos de oratória, mas não tem curso de escutatória. E aí nós temos essa dificuldade. É uma luta que vale a pena. Quando a gente consegue, a gente se surpreende com o que as pessoas têm para nos dizer. Seja o que elas pensam a nosso respeito, coragem, né? Vamos ouvir. Coragem. Seja ainda o que elas têm para nos trazer de riquezas, gente. Ouvir as crianças, ouvir criança é uma coisa fantástica. Que ainda não tem muito filtro do verniz social, mas tem uma percepção da vida simples, bonita. Ouvir os jovens, ouvir os idosos. Meus amigos, se a idade mais avançada não tivesse utilidade, Deus não permitiria que nós atingíssemos 80, 90, 100 anos. Por que Ele permite que isso aconteça? Porque há uma interdependência entre as gerações. Não é preciso que a juventude continue sendo consumida pelo materialismo, pela drogadição e pela sexolatria. Quando nós olhamos para pessoas que já experienciaram agora, recentemente, esses caminhos, e nas suas vidas, nas suas marcas, existem lições. Mas para que eu aprenda
com aquele que me antecedeu na encarnação, eu preciso de humildade. E uma marca da juventude é a arrogância. Muitas vezes é. Nós temos um período da nossa vida em que nós achamos que não precisamos de nada, de ninguém, que todo mundo já é careta, ultrapassado. E que eu sou o dono do mundo. Só que o problema é que essa fase às vezes não passa. E nós carregamos isso conosco. Ou nos enrijecendo como adultos ou como idosos, e também perdendo a condição de aprendizes. Já ouviram a pessoa com síndrome de Gabriela? Nunca ouviram? Sério mesmo? É uma síndrome gravíssima, estudada largamente pela medicina, pela psicologia. É aquela síndrome da criatura que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não é? Quem é do meu tempo vai lembrar da novela da Gabriela. Pois é, cravo e canela. Pois bem, nós escutamos isso e às vezes repetimos sem pensar. Eu escuto espíritas dizendo isso, mas como assim? Não, eu não estou mais numa fase da minha vida em que eu possa aprender. Eu estou velho demais para isso. A gente se pega dizendo essas coisas e se pergunta por quê, se o espírito é imortal. Se ainda estamos na encarnação, é porque a encarnação ainda é para nós um elemento de aprendizado, mas para isso eu preciso de humildade. Para todos os passos de progresso eu preciso de humildade. Isso é fundamental na nossa trajetória. Então, meus queridos, nós fomos buscar em uma obra que é precisa, cirúrgica, alguns passos práticos para que nós já possamos sair daqui nesta noite candidatos mais próximos a vivenciar o reino de Deus através da conquista da humildade. Esta obra é antiga, chama-se Conduta Espírita. Já leram? Tenham coragem, às vezes a gente abre e parece que ela faz assim, né? Mas não é. Ela fala ao nosso coração. É o nosso orgulho que não nos deixa ler essas páginas com a clareza que elas têm. E nós fomos buscar uma página em especial, intitulada Perante Nós Mesmos. E o primeiro trecho nos traz essa lição: vigiar as próprias manifestações. Olha que boa época para vigiarmos as manifestações. Vamos chegar em casa e vamos revisar a linha do tempo do Facebook. Vamos ver o que a gente disse, o que a gente curtiu. Vamos nos lembrar das nossas conversas. O que nós dissemos uns para os outros. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio. Recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Vou repetir. Recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda a presunção evidencia afastamento do Evangelho. Cuidado quando nós estivermos pronunciando os próprios títulos. Cuidado quando nós estivermos nos elogiando constantemente. É preciso reconhecer o seu valor. Humildade também é comportamento autêntico. Isso está lá na nossa obra O Líder Espírita, inspirado na fala de James Hunter, quando ele diz que o comportamento autêntico é a humildade, é saber o que realmente já temos de conquistas e riquezas e reconhecer aquilo que ainda não temos e trabalharmos por isso. Mas nós não estamos falando aqui do autoelogio constante. E é uma coisa que não passa por essa vaidade boba e até saudável do dia a dia, do tipo, tu viu meu cabelo, como está bonito? Não, isso não tem problema, né, gente? Isso é até um cuidado. A estética é um aspecto de higiene psicológica e física. Mas quando isso passa de um certo limite, então vamos nos ouvir. Vamos verificar se não existe eu demais nas nossas falas. E se as nossas manifestações não nos colocam sempre nessa posição de os paladinos da verdade, os guardiães
da realidade, porque todos os outros estão vendo a coisa errada. Cuidado. Mais uma dica da conduta espírita. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso. Cuidado com a prática da religião. Ela é sempre para desenvolver a nossa humildade e não para nos promover. Cuidado com isso. Quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Médiuns, queridos, cuidado. A mediunidade é um elemento de trabalho e de serviço. E aqueles que têm a mediunidade ostensiva, essa condição especial de intermediar a comunicação com os espíritos através da psicografia, da psicofonia e de outras faculdades estudadas por Allan Kardec, não são benfeitores da humanidade só por isto. São almas que precisam desta faculdade para se soerguerem, levantarem espiritualmente. Então nós não somos criaturas espetaculares, não, nós somos necessitados de trabalho. E o primeiro a aprender com a nossa mediunidade somos nós. Isso é muito importante para a gente. Porque quando nós perdemos essa condição de que não são os que gozam de saúde que precisam de médico, como nos diz o Evangelho, nós nos colocamos vítimas da fascinação. E isso nos engana, nos faz achar-nos insubstituíveis e melhores do que os outros. Olha que bonito isso aqui. Render culto à amizade. Amigo que é amigo fala a verdade. Puxa a orelha. Diz coisas desagradáveis. Repreende. Incomoda. Olha, às vezes o melhor amigo é o que mais incomoda. Tem dias que a gente até não aguenta a criatura, mas é nosso amigo e contribui para o nosso progresso. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se a ponto de contrariar a própria verdade. Em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. Aqui tem um outro extremo. A humildade não é omissão. A humildade não é uma posição confortável. Nós todos somos responsáveis pela verdade, especialmente quando estudamos a doutrina espírita. Então nós também precisamos ter essa coragem. E por que muitas vezes nós não fazemos o que nos cumpre como dever? Porque nós queremos ter o apreço dos outros. Por que muitas vezes nós não fazemos aquilo que a consciência nos diz que é certo? Por falta de humildade. Porque eu quero reconhecimento. Eu não quero que falem mal de mim. Não é verdade? Quem gosta que os outros falem mal de si aí? Ninguém gosta. Agora, se nós virarmos escravos do que os outros dizem a nosso respeito, nós jamais faremos aquilo que temos que fazer. Mas nem por isso nós deixaremos de lado a gentileza e a amizade. Mas façamos aquilo que nos cumpre. Isso também é humildade. Abrir mão do apreço daqueles que, em verdade, não nos conhecem profundamente ou não nos compreendem o propósito de vida. Isso é muito importante. E chegando já mais para o fim, a última dica de conduta espírita para a nossa noite. E isso aqui é importante para os nossos centros espíritas e para todos nós. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírito está informado de que o acaso não existe. E aqui não é só a questão do jogo de azar que está aqui. É do talismã para a vida. É da prática que no centro espírita não reflete a realidade do espiritismo. Porque muitas vezes nós queremos ser protagonistas daquilo que só cumpre aos espíritos realizar.
Então, muitos buscam o centro espírita, meus amigos, procurando a cura. E algumas instituições se rendem a isso e propagandeiam a cura, dizendo: vem que aqui a gente vai curar. Vem que eu vou tirar a criatura que está aí te incomodando. Não é essa a nossa proposta de vida. Mesmo as relações obsessivas são amores que enlouqueceram por falta de humildade. E agora é preciso que a humildade se faça para que haja entendimento. Então eu não tenho que prender espírito em lugar nenhum. Não existe procedimento exterior que faça com que uma relação humana se transforme. O que transforma as relações é o Evangelho, é o estudo, é o diálogo. A cura que cumpre ao Espiritismo realizar é a cura das almas. E a cura da alma chama-se virtude, chama-se reino de Deus. Embora nós saibamos que os nossos recursos fluídicos, o passe, a água fluidificada, nos ajudam na saúde física, é verdade. E que às vezes acontecem sim curas espontâneas nas nossas instituições. Mas para nós que já compreendemos um tanto mais da doutrina espírita, é preciso avançarmos e não nos rendermos a repetirmos os equívocos do passado, olhando para fora e não para dentro. Então, para que tu te tornes mais feliz, tu vais dar 7 pulos e uma cambalhota. Não, tu vais continuar sendo a mesma criatura e talvez com uma dor nas costas. Não é o procedimento, é a leitura edificante. É disponibilizar o tempo para o trabalho, é envolver-se na caridade. Agora, meus amigos, deixa eu pedir uma coisa a vocês aí, se puderem. Se deem um abraço em si mesmo, assim. Um abraço. Isso é bom, faz alongamento. Sente assim bem. Coisa boa. Sabe por quê? Porque a humildade é extremamente consoladora. Eu tenho certeza absoluta que aqui neste auditório pairam dores muito graves. Existe alguém preocupado com a saúde física sua ou de um ente querido, não tem? Uma dificuldade de saber como é que vai pagar as contas do fim do mês. Às vezes um relacionamento que ficou tão atritado, uma saudade, alguém que desencarnou e que nos deixou o coraçãozinho dolorido, tem tudo isso aqui. E às vezes nós caminhamos pelo mundo tão mais solitários do que deveríamos ser, porque a humildade é que nos faz reconhecer acima de nós a existência de Deus, como um Pai bom, amoroso, presente em tudo e em todos, que nos cuida, que nos ama profundamente, que nos acolhe, que não nos abandona. A rebeldia contra Deus, que é um ato de orgulho, é não aceitar o capítulo da vida que Ele nos proporciona agora, seja pela inconformidade com o corpo, com a sociedade, com a família, enfim, esta rebeldia toda é causa de dores terríveis. Então vamos permitir que a nossa humildade faça com que nos rendamos diante de Deus. Não precisamos nos ajoelhar fisicamente, mas nos ajoelhemos espiritualmente, dizendo: Senhor, cuida de mim. Eu confio em Ti. Tu me deste esse sopro de vida que eu vivencio hoje, me ampara. A humildade nos permite orar a Deus. A humildade nos permite ter gratidão, mesmo pelas circunstâncias mais difíceis, mas que nos são oportunizadas para corrigirmos os erros do passado ou para edificarmos a felicidade do presente e do futuro. É para isso que as lutas chegam até nós. Tenhamos a humildade da resignação, a humildade da obediência e a humildade da fé. O orgulhoso não consegue ter fé no futuro, porque ele quer estar no comando de tudo. Só que nós nos equivocamos muito. É bem melhor para nós que Deus esteja no comando, porque a vontade dele é perfeita e não se equivoca. Então nos pacifiquemos, nos cumpre fazer o melhor das nossas vidas,
domarmos esse monstro interior, essa fera que nos faz nos comportarmos de forma arrogante e orgulhosa todos os dias. Fazermos isso pela prática diuturna da caridade. É a caridade que nos conserta. Mas acreditando e confiando na providência divina, colocando nas mãos de Deus tudo aquilo que está acima das nossas, que nós não podemos resolver. E então a justiça se fará em nosso favor. Justamente nós habitaremos o reino de Deus, como está lá nesse trecho que selecionamos da obra O Céu e o Inferno. Artigo 2º, Maiquim. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação do gozo. Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. E todos nós podemos ser felizes, queridos. Agora, mais felizes do que ontem. E amanhã mais ainda. É para todos que Deus abre essa oportunidade. Vamos sorrir para a vida. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. E aqui, queridos, nós vamos contar uma breve história para nos despedirmos de Santiago nesta noite. Uma história do nosso mestre e amigo Jesus, que é, por certo, o modelo que nós temos de humildade e o caminho, a verdade e a vida no reino de Deus. E o nosso mestre Jesus, ainda bebê, narra o autor Humberto de Campos, foi levado nos braços por José e por Maria quando foram cumprir as suas obrigações no templo e posto no colo daquele velho homem que ali está, que se chamava Simeão, um grande personagem do Evangelho. Simeão ficou com o bebê Jesus, bebezinho, no colo, assim como está na imagem. E José e Maria foram aos seus afazeres no templo. E Simeão, que era médium, deu-se conta logo em seguida que aquele bebê que ele segurava era o Messias. Era aquele por quem todos aguardavam. Era o Rei dos Reis. E à época se tinha uma noção de que aquele que viria para triunfar no mundo, triunfaria como triunfam os homens. E ao mesmo tempo em que Simeão alegrou-se, ele imediatamente começou a chorar de angústia. E perguntava ao bebê: ah, sublime criança, como pretendes restaurar a justiça, se não nasceste aos pés dos magistrados? Ah, divino menino, de que maneira pretendes consertar, corrigir o mundo, se não tens o poder, se não tens a túnica vermelha dos patrícios? Criança, menino sublime, como vais implantar um reino na terra, se nasceste na palha da manjedoura? E ele se angustiava cada vez mais, não enxergando a possibilidade de que aquela alma influenciasse o mundo, uma vez que ela era desprovida de poder, de dinheiro, de reconhecimento, de notoriedade, como nós somos. Porque nós estamos na manjedoura da vida. E o bebê não podia responder, era um bebê. Limitou-se a bater com a sua mãozinha no peito, enrugado daquele velho homem, quando José e Maria retornaram e levaram Jesus. Pouco tempo depois, ele desencarnou, Simeão, e com a visão ampliada pela libertação do corpo, deu-se conta que o bebê Jesus não o havia deixado sem resposta. Porque quando o bebê bateu no seu peito, ele dizia: não importam todas essas coisas, porque eu vim para implantar o meu reino no coração dos homens. Então, meus amigos, todos nós, não importa a condição de vida em que estejamos, podemos e devemos ter o coração aberto para que o reino de Deus viva em nós, iniciando pela conduta humilde e ainda
precisamos nos fazer portadores das notícias desse reino, menos pelas palavras, mais pela conduta e mais pelo amor. Hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui em Santiago e levantei o travesseiro lá na casa do Maicon e da Cássia, eu fui compreendendo que o reino de Deus já tem se implantado ao nosso redor, porque na singeleza e na simplicidade de uma criança tinha esse desenho. E acho, inclusive, que o Joãozinho já previu o futuro, ou quis me dar um estímulo, porque ele escreveu assim: muito boa a palestra, mas não fiz ainda. E colocou lá naquele cantinho uma indagação: quem é Jesus? Quando uma criança de 7 anos, por frequentar a evangelização espírita e pelo esforço de um lar ajustado, é capaz de transmitir tamanha gentileza, tamanho afeto, confiança no futuro e trazer Jesus para o centro da sua vida, nós compreendemos que alguém nesse cenário teve a humildade de pedir ajuda ao Mestre para educá-lo. E nós também podemos fazê-lo. Então, meus amigos, ele veio para implantar o seu reino nos nossos corações. Façamos. Que ele nos abençoe. Muito obrigado.